Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live que trilha o caminho, que leva o título de Caminhos da Psicoterapia. A nossa proposta é, em cada vídeo, em cada momento, nós discutirmos um caminho possível que a psicoterapia pode percorrer. Hoje, nós vamos tratar ou percorrer a mudança de caminho, como que nós fazemos as nossas mudanças de caminhos. E para percorrer comigo este caminho, eu convidei o meu colega, psicoterapeuta, assim como eu, Eliton Macedo, que é um psicoterapeuta junguiano, um garimpador de sonhos, gosta muito das imagens psíquicas também, e ele vai conversar com a gente aqui, nós vamos lidar um pouquinho com o tema de como, de fato, nós conseguimos mudar. E para iniciar esta conversa, né, nós vamos trazer aqui uma dúvida ou uma suspeita, a la Nietzsche também. Será que, de fato, nós conseguimos mudar? Esta vai ser a nossa questão que nós vamos tentar elaborar aqui, né, neste momento. Bom, para iniciar essa questão, né, nós vamos trazer aqui alguns dois polos que nós ouvimos por aí, né, nas conversas. Algumas pessoas normalmente acabam trazendo a ideia de que não é possível mudar, de que fulano nasceu assim e sempre será assim. Algumas pessoas dizem que depois de velho não se muda mais, de que esse aí não tem jeito também e levam esse discurso de que as pessoas não mudam, né? E por outro lado, nós também vemos muito por aí uma ideia de que se pode mudar assim da água para o vinho, ou que se pode mudar fazendo algumas estratégias, eliminando alguns hábitos, alguns comportamentos, algumas crenças, pensando positivamente, né? A gente pode ver por aí muitos livros que vendem essa ideia de que 5 passos para mudar a sua vida, para se viver melhor, estratégias de mudanças também. Então, nós temos esses polos e na clínica, né, na psicoterapia, nós vemos de fato, assim, acompanhamos, né, muitos dos nossos pacientes nesse trajeto aí de desejos de mudança, de vontades de mudança, de discursos de que mudei de fato, de que a terapia fez muito efeito ou não. E a nossa conversa hoje é para a gente tentar avaliar na clínica como que de fato ocorre essa mudança, se é que ocorre ou não, se ela acontece nesse processo assim de pensar positivamente, de elaborar estratégias, criar cronogramas. Coincidentemente, estamos no início do ano agora e é um período que as pessoas normalmente tiram para fazer mudanças de hábitos, eliminar vícios principalmente, para fazer mudanças de rotinas, criam, né, é, exercícios, se inscrevem em academias, em cursos novos, ou seja, é, cada mudança de ciclo é uma motivação para com que a gente realmente mude, né? E essa mudança, e é claro que assim, externamente ou internamente, há duas avaliações também, se a gente pode mudar por aparências, mudar comportamentos, mudar pensamentos, vestimentas, digamos assim, da nossa existência, mas outros tipos de mudanças, como as mudanças mais interiores, aquelas que a gente vai levar ela por grandes períodos na nossa vida e não uma mudança repentina de pequenos momentos também. Então, temos, né, vários aspectos para a gente discutir aqui relativos à mudança. Inicialmente, eu gostaria de trazer para você, Eliton, a questão de o que você acha? Você acha que de fato as pessoas mudam? Você vê essa mudança existencial, essa mudança psicológica, essa mudança muito mais profunda diariamente no seu consultório terapêutico? Muito obrigado pela participação aqui também. Agradeço desde já a sua disponibilidade.
Olá, Danilo. Eu que agradeço o convite. Mais um trabalho aí que desempenhamos juntos. Eu acho muito bacana. E principalmente agora, no começo do ano, essa noção de mudança ela vem muito forte. Se a gente pegar com uma base ritualística, essa mudança de um para outro, né, de um ano para outro, tendo visto todo o sofrimento, né, que a gente passou nesse ano de 2020, a gente tem essa premissa que esse ano agora eu me encho de vontade, né, me encho de energia para a mudança. E pode ser aproveitado isso, né? Por mais que não adiante romantizar muito essa mudança, né, de uma data para outra, a gente pode utilizar como uma fixação interna mesmo, né? Como uma energia interna. O interessante é a gente pensar na mudança é o seguinte, como eu observo isso? A mudança é um fato. Se pegarmos historicamente aí 10 mil anos, se pegarmos 5 mil anos, se pegarmos 300 anos, a gente vai ver mudanças relativas na história da humanidade. Seja tecnológica, seja cultural, né? Seja espacial, né? Seja biológica também. Né? A gente vai ter uma série de mudanças. Então, a mudança é um fato. Né? O que eu gosto de pensar é o seguinte: o quão consciente é essa mudança? Eu acho que a mudança ela vai fazer diferença dentro da clínica a partir do nível de consciência de que está mudando e por que você está mudando, né? Porque a gente vai ter uma série de mudanças contingenciais, né? Mudanças que são feitas de fora para dentro, que é simplesmente para escapar escapar de um conflito ou escapar de uma violência. Essas mudanças vão ser contingenciais para conter, né? Então eu moro num país que está em guerra, eu mudo de país logo para não passar por dificuldades perante aquela guerra. Veja, o quão consciente será que foi essa mudança? O quão necessário a gente consegue facilmente qualificar ela. Poxa, para não morrer, para não passar necessidade, para não passar fome e tudo mais. Mas o quão consciente? Então a gente tem uma série de mudanças. Eu gosto muito de fazer no consultório, às vezes, algumas metáforas ou algumas comparações. Por exemplo, a gente pegar a década de 90, pegar os principais atores hollywoodianos, pegar Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, né, entre outros ali, a gente vai ver o espectro facial deles sempre sem barba nenhuma, né? Sempre muito liso, muito liso. No fim da década de 90, ali para o início da década de 2000, a depilação a laser no homem, né, para tirar todos os pelos, cresceu absurdamente, absurdamente, né? Se a gente pegar esses atores hoje, a maioria deles vão estar com barba, sempre a barba cerrada, sempre, né, muito barba. E hoje cresce muito as propagandas de remédios que fazem crescer a barba. Então as pessoas querem fazer a barba, né? E é legal fazer essa brincadeirinha. Eu mesmo não tenho barba, já passei um pouquinho de remédio para ter um pouquinho de barba, porque eu queria ter barba, né? Mas será que foi uma decisão livre minha? Ou será que eu só queria acompanhar uma tendência? Né? Será que essa mudança que eu queria era consciente mesmo? Muito provavelmente não. Então, eu acho que o trabalho na clínica é a gente identificar o grau de consciência dessa mudança. E se a gente parte do princípio positivista, né, de que eu só pensar positivo, né, aí uma perspectiva minha, não fazendo um julgamento aos profissionais que utilizam essa abordagem ou das pessoas que seguem essa abordagem, a gente acaba perdendo a chance de fazer a integração, porque a mudança nem sempre é só para o bom. Vende-se uma ideia para nós que a mudança ela vem acompanhada com uma noção de performance. Então, a mudança sempre tem que ser assim. Ó. Você está nesse patamar, você sobe para esse patamar, você muda aqui, você troca de carro. Não, eu viajei esse ano para Guaratuba, ano que vem eu vou viajar para Florianópolis, daí no outro eu vou para a Praia de Bali, entende? Então, a mudança parece que vem muito conectada com essa noção de performance. E, na verdade, a nossa mudança é um ciclo. Às vezes é preciso mudar para baixo para ter algum tipo de engrandecimento, de conhecimento de si mesmo, para depois alcançar um outro status quo. Aí sim seria uma mudança mais profunda, mas é difícil. Por exemplo, eu estou infeliz no meu trabalho, ou na minha faculdade, no meu curso. Às vezes a mudança certa é desistir daquilo na medida do possível, sem romantizar, não vai desistir para passar fome também, mas à medida do possível desistir daquele sonho para construir um outro sonho. Então, só para finalizar essa fala, para te dar o espaço, a mudança vai vir com desconstrução. A gente não muda para algo sem deixar algo. A mudança ela vai vir muito conectada a uma desconstrução também. Você saber deixar de lado. Se pegarmos uma metáfora física mesmo com a casa, quando mudamos de uma casa para outra, ou o móvel na outra casa não vai caber, ou o móvel vai estragar na mudança de uma outra casa, você vai ver, nossa, olha, mas quebrou essa porta do armário. Então, a mudança ela vai ter muito essa metáfora da desconstruir, de deixar para trás algumas coisas. E aí que vem a parte imagética, a imagem total, que sempre vai ter a parte boa e a parte ruim.
né? Então, é difícil, não dá para mudar sempre e não dá para deixar de mudar. É um paradoxo. Sim. Você está querendo dizer que a mudança, muitas vezes, quando ela não é consciente, ela é talvez conduzida por algum apelo que talvez seja de cultural, como você deu o exemplo dos atores, social também, muitas vezes ela é impregnada em fazer esta mudança para cima, como você estava dizendo, ou seja, sem fazer essa desconstrução de quem se era, mas alavancando uma nova possibilidade, ou seja, esse ano eu fiz isso, ano que vem eu tenho que melhorar, ou seja, eu tenho que comprar um carro melhor, uma casa melhor, um status melhor. Então, muitas vezes essa mudança que você vê, que percebe ela não é consciente quando ela tem essa condução muito mais assim apelativa de um nível cultural, social, de um nível mais não tão individual, né? E no campo individual ocorre através desta desconstrução de si mesmo e uma construção nova, né, transformadora, que exige essa mudança também. Eu acredito, né, a gente vê aí vários dizeres que as pessoas, fulano mudou da água para o vinho, e a gente vê até na literatura, em alguns filmes também, algumas tentativas de mudanças escatológicas, que eu já vi esse termo nas obras de Dostoiévski, ou seja, né, eu realmente não sou mais nada daquilo que eu era, ou seja, eu de repente me converti a outra pessoa, mudei completamente também. Esse tipo de mudança, você acha que ela é uma mudança assim consciente também? Ela é uma mudança que é possível também ocorrer, ou ela é uma mudança assim muito mais é, externa também, muito mais aparente, ela perdura por muito tempo, né? É claro que, de modo geral, né, como a gente consegue ver isso, assim, acontece muito essas mudanças de uma hora para outra, por exemplo, na sua clínica, ou normalmente ela é uma mudança gradual, que é aos poucos que a gente vai desconstruindo e já construindo, né? É possível, ou seja, né, metaforicamente, é possível quebrar toda a nossa construção, a nossa alma, a nossa casa e construir uma nova, ou tudo tem que ser gradual, aos poucos, assim, a gente não deixa de tirar, de ser quem a gente é para ser uma nova pessoa, da água para o vinho, de uma hora para outra, assim. O que você acha, Alito? É interessante essa pergunta, né? E seria muito bom se a gente tivesse um nível de assertividade maior para uma mudança drástica, assim, né? Se fosse um estalar de dedos, com uma consulta, com uma sessão, mas raramente a gente consegue observar isso, né? O que eu vejo bastante é assim, o contato terapêutico inicial, ele dá uma amplitude muito grande para a pessoa, ele vai dar um alicerce inicial muito grande também, então a pessoa vai se encher de si também. Naquele momento ela vai, nossa, olha, não via isso, e olha, ampliou. Por que eu faço isso se eu posso fazer isso? Então eu já vi muitas pessoas ter uma subida, uma crescente muito alta nos primeiros meses, nas primeiras semanas de terapia, e Uhum. facilmente ela chegar, você já deve ter acompanhado isso, facilmente ela chegar assim, nossa, mas eu acho que eu nem preciso mais de terapia, você já salvou minha vida, e não sei o que lá. Ela se afasta um pouquinho ou continua indo, né? Não dura muito essa mudança. Então, essa mudança ela acaba sendo um pouco superficial, porque a gente vai ter amarras mais internas e mais profundas que precisam ser visitadas às vezes, né? Eu vejo assim, existem alguns movimentos que podem sim fazer a pessoa mudar da água para o vinho. Isso pode ser tanto psicológica, quanto espacial, quanto fisiológica. Uma pessoa que precisa sair, igual no exemplo que eu citei anteriormente, de uma cultura como o Oriente Médio, e de repente se vê numa cultura latino-americana, ela vai ter que fazer uma mudança da água para o vinho, né? Os hábitos, a alimentação, os horários, o transporte, né? Então, veja, esse tipo de mudança não precisa nem de acompanhamento terapêutico. Uma pessoa que sofre um acidente, tem alguma lesão grave, né? Também vai fazer uma mudança muito drástica e repentina também. A proximidade com a morte também pode fazer a pessoa rever e abrir os olhos, né? Um sofrimento demasiado ali. Mas veja, todas essas mudanças não dependem do terapeuta. Essas mudanças são nos entregues de uma maneira também
não de contenção, mas de uma mudança forçada, né? A gente precisa em determinado momento. Já na terapia, o processo ele tende a ser mais devagar, porque nem sempre é necessário a mudança também, e aí que tá. Eu, por exemplo, tenho profissionais que trabalham, eu acho muito interessante, mas eu não consigo trabalhar muito com prognóstico. A pessoa chega, olha, eu quero me transformar nisso, eu não consigo falar, você vai se transformar nisso. Fala, gente, vamos caminhando e vamos ver onde esses caminhos nos levam, né? Uhum. Geralmente a pessoa chega com uma idealização fixa e ela tem que quebrar. E quanto mais ela se destituir dessa fixação por essa mudança específica, não, eu entrei aqui porque eu vou fazer qualquer coisa para chegar em tal cargo na minha empresa, né? E às vezes não é isso que ela precisa de mudança. Lógico que não vai ser eu que vai delimitar a mudança, mas o encontro terapêutico, a relação terapêutica, né, e toda a investigação histórica, a anamnese, né, todas as vivências que a pessoa traz, levam a crer que a pessoa tem que ir para outro lugar. E ela chega a essa compreensão, nossa. Depois de certo tempo ela fala, nossa, lembra quando eu cheguei aqui que eu queria isso, agora eu quero isso, né? Então, é difícil você delimitar o quão é necessária essa mudança, né? Por exemplo, um exemplo bem amplo, bem aberto, né? Mas uma pessoa que chega falando assim, eu sou extremamente gentil, eu quero mudar. Por que será que você quer mudar essa gentileza, né? Será que está sendo nociva mesmo essa gentileza? Ou será que não é uma pressão social que impele a nós esse nível de competitividade extremo que a gente precisa sempre ser melhor e sempre contrapor e sempre isso? Então veja como só nisso já abre uma estrutura muito grande para a gente analisar. Então, né, eu fico com uma preocupação muito grande quando eu vejo livros ou ideias ou posts ou artigos falando para mudar o hábito você faz 21 vezes um outro hábito e daí a partir da 22ª vez você consolidou um outro hábito. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? Uhum. Então, a mudança ela é degrau por degrau, é caminho por caminho, sabe? É difícil. Ela é um movimento e ela é um movimento que ela vai contrário ao apego, né? Eu acho que eu queria trazer essa palavra apego para a gente pensar que até às vezes a gente fica muito apegado à própria mudança e aí a gente não muda, né? Esse relato de que a gente precisa ser outra pessoa, de que a gente precisa mudar, se ele for muito, talvez a própria constância da mudança não faz com que a gente não mude. O que que eu quero dizer? É, muitas pessoas, eu acho que o início de um processo psicoterapêutico é um questionador, né? Um questionamento, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que que eu quero da minha vida, o que que está acontecendo. É um questionamento por que que eu sinto tanta ansiedade, tanta tristeza, por que que eu tenho tantos conflitos no meu trabalho, ou no meu relacionamento, ou na minha família. Então, a gente vai fazendo esses questionamentos. E eu percebo um fenômeno que acontece muito no início de um processo psicoterapêutico, que eu uso a metáfora de que, assim, inicialmente nós chegamos nessa obscuridade da nossa própria essência, da nossa própria alma, e aí nos primeiros momentos nós visualizamos todos os nossos conflitos, todas as nossas existências. É como se nós estivéssemos perdido num campo fechado, né, nessa metáfora de caminho, digamos que nós estamos numa floresta, um pouco perdido, e aí, inicialmente, quando procuramos a terapia, nós tentamos se adequar ao que nós queremos. As perguntas iniciais de um processo psicoterapêutico é o que você deseja da terapia, por que que você está aqui. A gente vai traçando alguns nortes, digamos assim. E quando a pessoa visualiza esse norte, ou seja, visualiza este caminho, né, diante dessa floresta, assim, ela está numa clareira, ela tem uma floresta, volta, ela visualiza ali é o caminho que ela quer percorrer, ela entra de peito aberto, ela entra com toda a sua vontade, toda a sua gana, toda a sua garra. Então, assim, no começo de um processo terapêutico, acontece muito que as pessoas, de repente, ela já se revolta, já quer terminar o relacionamento, já quer sair do trabalho, já vê que é isso que está acontecendo, ou seja, vem um turbilhão de emoções com essa visualização deste caminho e a pessoa entra de peito aberto, só que não tão preparado, não tão prudente, não tão consciente do que se deve mudar. Então, existe este apego pela mudança, apego por entrar neste caminho. Isso não acontece só no processo psicoterapêutico, mas se você for iniciar um tratamento medicamentoso com um psicotrópico, né, com um psiquiatra, por exemplo,
ele vai dizer que você vai iniciar o tratamento, vai demorar um tanto para os remédios fazerem efeito, e depois de um tempo você vai achar que tá bom, porque você não vai perceber sintomas nenhum, você vai ver que você está melhor e você vai querer parar. Mas os médicos, eles orientam que você continue o tratamento, porque aí você acha que está bom, aí você para, de repente volta tudo. Então, esse primeiro momento de você entrar num processo e achar que está bom, ou seja, achar que é este o caminho, este apego pela mudança, faz com que você, às vezes, se machuque. Então, é muito comum, né? Eu estou aí há um tempo fazendo, né, somente a clínica e percebo em várias pessoas este movimento de iniciar um processo psicoterapêutico, perceber todos esses conflitos e aí querer resolver tudo de uma vez. E aí, de repente, chega uma sessão que a pessoa desaba e ela começa a perceber que tudo deu errado, que ela se machucou, que ela fez isso. Aí vem um turbilhão de sentimentos de angústias, de arrependimento, enfim. Então, por isso que a gente precisa desse acompanhamento semanal do processo psicoterapêutico, que aí a gente vai avaliar essa vontade da pessoa e retomar o seu lugar, e aí, vamos dizer assim, aí a gente consegue caminhar com mais prudência, aí a gente consegue ir aos poucos resolvendo isso. Mas é muito comum que aconteça esse fenômeno da gente, de repente, querer resolver tudo no início de um processo terapêutico na nossa vida, ou seja, querer mudar, querer fazer tudo, e não é assim, ou seja, daí a gente se machuca, né? Que aí eu uso essa metáfora, a gente entrou de peito aberto, a gente se espinhou, a gente se machucou, então precisa ter prudência, precisa olhar os obstáculos, precisa olhar o que nós vamos resolver por vez, o que está mais fácil, vamos pelo caminho mais fácil ou pelo mais difícil, vamos pensar uma coisa de cada vez, vamos ter essa calma, mas aí acontece essa linearidade de um processo terapêutico. Mas eu sempre digo que, assim, enquanto a gente está num processo psicoterapêutico, é como se a gente estivesse com os nossos paraquedas nas nossas costas, ou seja, a gente tem essa liberdade de falar mais sobre algumas coisas, né? A gente normalmente já falou pela primeira vez algum assunto, alguma coisa que a gente acha complexo em nossa vida na terapia, e aí a gente vai falar para o nosso amigo, para nossa família, para as pessoas que a gente está tendo esses conflitos, a gente vai lidar com isso por uma segunda vez. Então a gente pode lidar porque a gente está com paraquedas. Se acontecer alguma coisa, a gente vai trazer novamente na terapia na semana seguinte, mas é um processo que normalmente, inicialmente, essa mudança causa essa dor de se espinhar num caminho que talvez ele não seja tão observado. E aí, com o tempo, vai tendo mais essa regularidade na mudança. Então, eu queria trazer essa palavra assim, apego, porque acontece muito isso, né? A gente às vezes fica apegado a uma ideia. E eu já queria deixar claro aqui, por exemplo, nesta live que nós estamos fazendo, que a ideia central seria que, assim, a partir de quando terminarmos essa nossa conversa, tudo isso que eu falei pode ser que eu mude de ideia. Nós temos muito, né, com a internet, por exemplo, vamos publicar esse vídeo e pode ser que alguém veja isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, e a pessoa vai achar que é isso, né? A gente não vê que isso foi dito há 5 anos atrás, há um tempo atrás. E a gente tende a não mudar, tende a se apegar a uma ideia, por exemplo. Sendo que, né, alguns pensadores, como Nietzsche, ele vai dizer que nós temos que suspeitar a todo momento, inclusive da nossa própria suspeita, ou seja, nós dizemos isso, pensamos isso, mas a partir de quando terminar, pode ser que eu pense outra coisa, que eu ache outra coisa sobre isso que eu estou pensando, entende? Então, realmente, eu, né, acredito que esse processo de mudança, inicialmente, ele tem várias variáveis, né? Tem inúmeras variáveis no sentido de fazer uma mudança tão, assim, da água para o vinho, fazer uma mudança tão devagar, medo da mudança também, né? Você acha, inclusive, que existe este medo da mudança, sabe? Por outro lado, pessoas que às vezes sentem esse receio em inovar um novo modo de ser, por exemplo? Isso também acontece em sua clínica, Elton? Ah, com certeza, com certeza, existe muito. Pensa que a gente tem um círculo de segurança que nos protege, né? São nossas crenças, nossa cultura, nossa família.
Então, tudo isso que advém a posteriori, antes do nosso nascimento, que nos é dado, ele serve já como uma trilha, como um caminho predisposto para você seguir. Mas nem sempre nos convém seguir esse caminho, porque esse caminho pode nos fazer sofrer também. Porque como tudo muda, como tudo evolui, às vezes o caminho que já está pré-determinado pelos nossos antepassados, avós, bisavós, né? Talvez não caiba mais aquele tipo de caminho, né? Por exemplo, se a gente entrar numa estrutura social que acaba agredindo bastante, como o machismo, por exemplo, esse machismo ele é herdado culturalmente, ele é herdado, né, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, dos nossos familiares, né, de toda a nossa linhagem. E seguir esse caminho ele pode fazer você sofrer, pode fazer as mulheres sofrerem, o mundo em si sofrer, né? Então, às vezes, mudar de caminho é difícil, né? Porque, assim, a gente vai ter dois conceitos interessantes na hora de a gente falar sobre mudança, que é segurança e liberdade. Onde a gente tem uma segurança muito grande que aquilo vai dar certo, a gente não vai ter a liberdade, né? A liberdade hoje vai ser bastante cerceada, né? Já ouviram aquela frase clássica de mãe e de pai, né? Que eu também já ouvi. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, tem que ser assim, né? Olha, eu te dou um teto, mas eu cerceei a sua liberdade. Então, veja como é difícil fazer essas mudanças. Veja como é complexo fazer essas mudanças. Mas tem alguns momentos que a gente precisa mudar. Jung, ele vai separar Jung, que é o fundador dessa abordagem, psicanálise, psicologia analítica, né? Ele vai trazer que a gente vai ter duas etapas principais de mudanças, né? Que a mudança vai se comportar de maneiras diferentes. Entre os seus 17, 20 anos, até os 35, 40, parece que essa motriz de mudança ela vai ser mais forte. Então, você vai ver pessoas de 20, 22, 25 anos, isso não é uma regra também, mas é só uma base estatística mesmo, pessoas querendo mudar mais, querendo ganhar o mundo, né? Nossa, não, eu tenho esse projeto, e é isso, e vamos fazer isso, e aquilo, e aquilo. E a partir dos 40 anos, né, ali para frente, pode variar bastante também essa idade, vai ter já mais aquela, não, eu preciso ter mais os pés no chão, né, preciso ter uma segurança financeira maior, eu tenho filhos, eu tenho contas, eu preciso, né, vai que eu falte, eu preciso deixar uma segurança melhor para minha família, e assim por diante. Então, quando a gente vê, por exemplo, jovens que são muito restritos a mudar, talvez, dentro da clínica, talvez, com muitas, né, com ênfase bem grande, porque isso vai uma história pessoal e subjetiva de cada um, a gente precisa alavancar essa mudança. Vai, mude mesmo, cara. Se joga aí, né? Poxa, vai por aqui, muda de curso, faz isso, faz aquilo. Talvez a gente tenha uma possibilidade maior. Como também aquela pessoa que quer mudar a todo momento, lá já com uma idade mais estabelecida, e novamente frisando, isso não é uma regra, pode ser que aquela pessoa de 40, 50 anos que quer mudar a todo momento, talvez a gente tenha que trazer para ela o conceito, poxa, talvez seja bom a gente ter um pouquinho, às vezes, o pé no chão, porque a mudança também é sofrível, também traz sofrimento, também traz estresse e adaptação. Então, essas mudanças, elas vão variar conforme a época que a gente está vivendo também, o momento que a gente está vivendo também, né? A gente pegar um momento político onde a gente tem uma instabilidade econômica gigantesca, como a gente está tendo nesse momento, talvez não seja o momento de você arriscar um novo negócio, eu vou investir tanto. Então, a mudança, ela não depende só de você. Ela depende de uma análise pontual, porque a mudança, ela não se dá simplesmente em você. A mudança, ela é relacional. Quando você muda a forma de se relacionar com os outros, muda a forma de se relacionar com o mundo. Então, não cabe só você olhar para si para mudar, você tem que olhar todo o entorno. E daí traz medo. Meu Deus, eu vou fazer uma tatuagem, mas minha família é extremamente conservadora, né? E aí, será que eu mudo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu pago o preço dessa mudança? Será que não? Ou vou receber uma proposta de uma empresa que está nascendo agora e eu trabalho aqui, vou ganhar mais lá, mas lá não tem tanta segurança que aqui. Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Veja, é muito difícil, a linha é muito tênue, né, sobre mudar ou não mudar, né? E é isso que eu acho interessante. Só para finalizar com uma imagem, essa fala, eu acho muito interessante a descida. A mudança de verdade, a mudança que eu acho mais substancial, ela acompanha uma descida, né? Ela acompanha esse trajeto de você descer, olhar, e essa descida, ela geralmente vem com uma introspecção bem grande, às vezes, né? Um afastamento daquilo que ela viveu, que ela está vivendo, das pessoas que, sabe, para ela olhar um pouquinho para si, assim como a borboleta que antes passa pelo casulo para depois, né, fazer todo aquele movimento de transformação. Se formos ver, por exemplo, na mitologia, nas religiões, a gente vai ver a morte como um símbolo de transformação muito grande,
né? Se a gente for ver na literatura, né? Uhum. Essa descida está na obra de Dante, na comédia divina, que ele tem que descer. Lógico, ele desce guiado também, mas ele desce até o último inferno para de lá achar uma porta que inverte e levar até o céu. Né? Então, veja, acompanha uma descida. Se a gente for ver, os heróis vai ter vão ter o duplo nascimento, né? Eles morrem, depois renascem mais forte. Nas religiões vai ter também Buda, Krishna, Jesus, vai ter sempre esse movimento de morrer e renascer mais forte. Né? Então, a morte ela vai ter um simbolismo muito grande. E a morte na mudança ela acompanha esse deixar uma parte nossa para construir uma nova. Então, eu acho muito interessante isso. Sim. Esse fenômeno que você está trazendo da mudança como uma interiorização, né, ou como a metáfora da morte, por exemplo, eu acho ela muito válida para a gente poder pensar também, porque a mudança, pela mudança, muitas vezes ela é aparente, externa, né? Ou seja, eu quero mudar, eu tenho este objetivo. Você vai pelo objetivo e não pelo processo. E isso quer dizer o quê? Carl Rogers, vou citar também um psicoterapeuta humanista, ele vai dizer que é um paradoxo, né, de que eu só consigo mudar quando eu me aceito como eu sou, né? Então, assim, este pensamento de que eu preciso ser uma nova pessoa, de que eu preciso esquecer coisas do meu passado, traumas, dificuldades que eu passei na minha vida, para eu tentar pensar positivamente em ser uma nova pessoa, ele é desconexo da sua própria existência. Então, você primeiro precisa aceitar quem você é, para que assim você possa então mudar. Então, não existe isso que a gente ouve muito, muitas vezes no set terapêutico, de que eu quero esquecer esse trauma que eu vivi, eu quero esquecer isso do meu passado, eu quero retirar isso da minha vida. Então, não existe, porque isso faz parte da minha existência. Então, eu preciso descer, morrer ou interiorizar a minha própria existência para então eu mudar, e não é o caminho de eu querer mudar para me livrar disto que eu sou. Então, por exemplo, quando nós fazemos um processo terapêutico, a mudança nunca é o objetivo. Na verdade, o objetivo não existe, não tem objetivo. O objetivo é não ter objetivo, né? Então, é, né, as pessoas às vezes, né, procuram a psicoterapia como procuram um técnico, né? Procuram, eu tive um problema no meu aparelho de televisão e eu vou num técnico porque eu preciso arrumar. Então, eu tenho um problema na minha vida que eu sou muito triste, ou muito ansioso, ou muito eufórico, enfim, e eu vou ao psicólogo porque eu preciso mudar isso. Então, vou com esta linha objetiva, concreta, de mudar alguma coisa. Não que isso não vá acontecer, e não que a mudança não vá acontecer, e que o alívio dos sintomas, por exemplo, não vão acontecer na terapia. Mas se nós prosseguirmos em busca deste caminho, nós vamos esquecer do nosso passado, que nos referencia, da nossa própria existência, de quem nós somos. Então, né, o processo terapêutico, ele tem eu acredito que a maioria, né, dos processos terapêuticos, eles têm essa conotação de ir ao encontro de si mesmo, de ir ao encontro, né, da sua morte, como você está dizendo, da sua interiorização, ou seja, de aceitar aquilo que você é. Então, não é algo tão... vou usar, né, um termo aí que é muito polêmico, né, é, profissionais coaching fazem no sentido de tentar aprimorar os seus objetivos, de tentar querer ser quem você é. Então, assim, quem você quer ser no final do ano? Se imagine sendo essa pessoa. E aí, agora, o que você precisa fazer para chegar lá? Então, esse caminho, ele é um caminho que ele vai nesse sentido, né? De objetivos, de produção, de processo e resultado, e acredito que a maioria dos processos psicoterapêuticos eles estão muito longe disso, né? De uma demanda de processo e resultado. Então, o que avalia uma mudança pessoal, ela não é uma avaliação, eu fiz terapia e por isso eu sou outra pessoa, eu fiz isso e agora eu sou isso. Então, é isso que você deve fazer para ser assim, para melhorar, tirar isso, né? É sempre na fenomenologia
temos uma avaliação de circularidade qualitativa, ou seja, são inúmeros elementos, peças-chave que fazem com que o próprio sujeito, inclusive, diga, né, verbalize que mudou. Então, a mudança em si, ela é avaliada pela própria pessoa, né? Então, não é o objetivo e não há como ter essa dicotomia de processo-resultado, ou seja, isso que é feito e isso é mudado. Então, quando iniciamos um processo terapêutico, eu, né, sempre digo que a terapia é sua, ou seja, eu não estou te oferecendo nada e não estou te dizendo que vamos fazer nada. Inclusive, a terapia é sua em todos os sentidos. A única situação que eu situo a terapia no mundo é o horário e o valor, né? E muitas vezes o valor, inclusive, é dito pelo próprio paciente, ou seja, a terapia é sua até no valor que você vai pagar, mas nós situamos ela no tempo e no espaço, né? Um período de 50 minutos de sessão semanal e o espaço da clínica, né? Eu digo muitas vezes assim, a gente pode qualquer coisa, a gente só não pode quebrar tudo isso aqui, porque né, a gente não necessariamente faz isso no processo terapêutico, mas de resto, a terapia é sua. Então, não estou oferecendo nada. Então, quanto menos eu estar num lugar de objetivo, de oferecer algo, mais terapeuticamente nós vamos se aprofundar nesse sujeito, né, nessa pessoa. Então, enfim, né, essa mudança ela tem, né, várias questões que a gente pode se pensar. Queria trazer aqui um outro questionamento também, dois questionamentozinhos assim um pouco mais sociais. Eu sei que você tem um pensamento, uma vertente muito ligada ao social também, Eliton. Se a gente for trazer um conceito aí que talvez seja até muito bem conhecido, de eterno retorno, que é de um filósofo que também é muito popular, muito conhecido, né, pelas pessoas, chamado Nietzsche, né, o alemão. Ele vai dizer que as coisas, né, os fenômenos, eles retornam, eles têm essa característica de retornar de uma outra forma. E isso quer dizer que normalmente a gente acaba não mudando, a gente acaba passando pelos mesmos problemas sociais, por exemplo, né? Já passamos por outras pandemias, já passamos por outras dificuldades históricas, e aí a gente avalia, vamos sair desta pandemia agora e vamos entrar em um novo normal, vamos mudar drasticamente. Mas se você historicamente, né, for ver, a gente muitas vezes acaba repetindo os mesmos problemas e acaba não mudando. Eu uso uma metáfora assim de que a criança, né, quando nasce, ela é um CD virgem. E aí tudo, né, as informações que ela recebe da família, do meio ambiente, do mundo em si, são músicas, dados que são gravados, né, nessa infância, assim, nessa primeira infância, até os seus 18, 20 anos, onde, né, os nossos órgãos ainda estão em formação biologicamente. E aí, depois disso, nós só reescutamos esse CD ao longo da nossa vida. É claro que de outras formas, é claro que os brinquedos mudam, né? As brincadeiras mudam, as palavras mudam, mas os fenômenos, os dados, as músicas gravadas nesse CD da primeira infância, ele vai se repetir. Aí você escuta ele no remix, escuta ele mais rápido, mais baixo, mais alto, enfim. Mas eu costumo pensar um pouco desta forma, que algumas coisas elas acabam se repetindo assim. É, Enfim, esse é um questionamento que eu queria trazer para ver o que, que você acha também. E eu também queria trazer, junto com isso, já colocando tudo no mesmo saco, um outro questionamento de que muitas vezes a gente muda pela culpa. Um outro filósofo, também alemão, por coincidência, o Martin Heidegger, ele vai falar que nós mudamos quando nós sentimos sentimentos de angústias e socialmente, né, pessoalmente, individualmente, sentimentos de angústia e socialmente sentimentos de culpa. Eu vou trazer um exemplo de que, por exemplo, quando nós começamos a perceber e ver que as tartarugas, o mar, o oceano, né, os animais marinhos, eles estão sofrendo com os descartáveis que nós colocamos, né, na natureza. Quando nós começamos a se sentir culpado por ver uma tartaruga com um canudinho preso, né, dentro dela, a gente começa a mudar os nossos hábitos de, por exemplo, usar descartáveis, usar plásticos,
a partir desse sentimento de culpa, ou seja, a gente não vê que isso é errado, a gente não muda, né? E aí, né, tô dando esse exemplo, mas inúmeros outros exemplos sociais, como feminicídios, né, o próprio machismo, racismo, a gente precisa sentir esta culpa, né? Até leis de trânsito também, a gente precisa ver que é errado para a gente começar a mudar, né? Antigamente as pessoas fumavam em lugares fechados, bebiam e dirigiam, então esses hábitos culturalmente que a gente muda, a gente vai mudando por reforços negativos, né? Comportamental vai dizer, a gente vai mudando quando a gente vê que isso é errado. Socialmente, como que você avalia, Eliton, assim, essas mudanças? Você acredita que normalmente a gente acaba mudando por sentimentos negativos? Você acredita que muitas vezes o social nos impõe essa mudança e tirando a nossa própria liberdade, por exemplo? Socialmente, você acha que ultimamente nós temos mudado muito também nos últimos anos, assim, contexto até Brasil, por exemplo, né, Ocidente? Enfim, várias perguntas e vários questionamentos, mas queria que você me desse um pouquinho da sua avaliação social da mudança. O que que você acha? Vamos tentar entender da seguinte forma. Se a gente pegar culpa, a gente vai estar falando sobre uma punição decorrente de algo que aconteceu. Então, a culpa ela é sempre a posteriori. A gente faz, a gente comete o ato e depois a gente se sente culpado. Ou seja, essa culpa ela vai ser um sentimento que pode sim ser um motivo de mudança, porém, ele vai sempre estar olhando para o passado, né? Se a gente pegar na Idade Média, por exemplo, a gente vai ver a culpa como um objeto de manipulação social enorme. Então, as pessoas se sentiam culpadas por atos religiosos que iam longe da doutrina religiosa, né? Se a gente pegar a Europa ali, né? Então, a gente tinha uma determinada punição para aquele ato, né? Sim. No começo era uma punição ou corporal, ou uma penitência levada a algum rito, como ler o rosário, isso. A partir de um determinado momento, foi notando-se que isso poderia gerar algum tipo de lucro, passou na hora, né? Você cometeu isso ou sua família cometeu isso, você tem que dar suas terras para a igreja. Então, veja, a culpa, a partir disso, acabou sendo um objeto muito de manipulação. E até quando será que a gente também não se sente culpado por uma espécie de manipulação também, né? Uma manipulação social? Até quando será que a gente não ajuda o transeunte, o mendigo ali, né? Porque a gente quer realmente ou por a gente não se sentir culpado né? De a gente estar comendo um prato ali de, né, R$ 80 e vinha alguém pedir um dinheiro. Até quando que se dar o dinheiro não é simplesmente para se livrar daquela imagem de pobreza, para não me sentir culpado, né? Até quando essa culpa não parte de um processo individual, um processo de individualização que não deixa a gente ver o coletivo. Né? A proposta que eu sempre trago em clínica, tento trazer para mim, tento trazer para as pessoas que me circundam até, né? Papo de boteco mesmo, às vezes, é trocar essa culpa pela responsabilidade. A responsabilidade, você se responsabilizar, daí é você olhar dali para frente. Né? E parece um processo simples, né? Parece quase uma coisa muito superficial, mas é algo muito, muito difícil de ser alcançado. Né? Porque a responsabilizar significa pensar antes de fazer. Significa olhar e trazer todas as premissas que permeiam aquele movimento e pensar, poxa, eu acho que melhor eu me abster desse ato. Eu acho melhor eu não, né? Se eu for tomar uma cerveja, eu vou sair com meus amigos que vai ter cerveja lá, é melhor eu ir de Uber, né? Agora depois eu tenho que ir beber, aconteceu alguma coisa para depois eu me culpar para daí eu mudar o comportamento. Você consegue ver a diferença dessa premissa? Como a culpa ela vem muito a posteriori do ato. Só que tem vezes que a gente não tem uma segunda chance. Tem vezes que a culpa ela vai te acompanhar de um determinado nível muito grande. Vai ter uma energia muito grande que vai te acompanhar, e para você desfazer isso em terapia mesmo, isso pode demorar muito, mas muito, muito tempo. Então, mudar essa premissa seria muito interessante também. Né? Uma outra coisa interessante que você começou a falar, e que de Rogers, né, da aceitação de como você realmente é, e o que eu consigo notar aí, trazendo o aspecto social, é que a gente está muito preso ainda no modo cartesiano de pensar a psique, pensar o mundo e pensar a psique, né? Descartes, ele vai trazer essa imagem para nós do relógio,
onde a vida, o mundo, é como se fosse um relógio suíço, né? Cheio de engrenagenzinhas, e quando quebra uma engrenagem, você tira aquela engrenagem, conserta aquela engrenagem, e depois retorna ao todo. E tem muitas pessoas que ainda vivem sobre esse estigma, e não que seja culpa delas, ou é uma ineficiência delas, mas é que nos foi dado esse tipo de pensamento. Então a gente pensa, poxa, mas é só ali, meu tato com meu tratamento familiar ali com meu filho, ou filho, ou com a mulher, ou com a avó, que tá difícil. Então eu quero arrumar só isso. Mas geralmente não é só isso, né? É a totalidade, é a integração, né? Observar como um todo. E aí vem um outro aspecto, a gente pode ir um pouquinho não, acho que um bom tempo atrás, né? A gente pode voltar um pouquinho no passado para chegar até o maniqueísmo, que seria uma estrutura binária de bem e de mal. Essa estrutura de bem e de mal, ela acaba sendo tão enrijecida que ela desfavorece um bom tanto as mudanças. Então a gente tem conceitos pétreos, né? Opa, não, isso é totalmente mal, isso é totalmente ruim. Né? Jung ele vai trazer um pensamento que assim, ó, toda vez que você estiver na frente de uma pessoa, um objeto, um fenômeno, né, uma circunstância, e você olhe para essa circunstância, esse objeto, esse fenômeno, essa pessoa e fale, isso é totalmente bom, não tem nada de ruim ali, ou isso é totalmente ruim, não tem nada de bom ali, você está deslocado da realidade, porque não existe nada que você não consiga ver o outro lado. Então a gente tem que aprender a ver a imagem integrada, né? A gente pega assim a imagem que o Brasil, por exemplo, se estamos falando de social, que o Brasil tem, o próprio brasileiro tem como brasileiro, mas que outras pessoas também têm. Vídeo Zé Carioca, que foi um personagem montado, né, para integrar a Disney, que traz um aspecto malandro, né? Como se fosse aquela coisa, o malandro, o jeitinho brasileiro, né? Sempre que o brasileiro sempre dá um jeito de fazer isso, e muitas pessoas têm como uma coisa ruim isso. Né? Mas se a gente modificar a maneira de se observar essa imagem, a gente vai notar que o brasileiro ele é tão fustigado, ele é tão oprimido, ele é tão condições de vida tão difíceis que foi uma ferramenta que ele conseguiu, entende? Né? Você vai comprar um CD, você está comprando pirataria. Poxa, daí a gente tem um salário mínimo de sei lá, colocamos aí 900 mil reais. E a gente vai comprar um CD de um jogo, um filme que custa 10% do teu salário, né? E aí você tem ali na esquina algo que está R$ 5, como que a gente vai julgar? Como que a gente vai deixar perto o bem e o mal nisso? Né? Não dizendo que eu sou a favor da pirataria, mas só para desconstruir essas imagens pétreas que a gente tem de bem e de mal. E aí que entra a integração. Às vezes a gente tem características que a gente acha que é super ruim nós, né? Nossa, eu quero me livrar disso. E não é se livrar. É você entender que você pode aceitar e conviver com ela e utilizar em determinados momentos. Ser competitivo é muito ruim? Se você for competitivo em todo quesito da tua vida, lógico que vai ser ruim. Né? Você vai estar lá jogando com uma criança de 3 anos de joguinho, você vai querer ganhar toda vez, porque você é competitivo. Né? Mas em determinados momentos é muito bom. Você está num jogo de futebol, você tem que ser competitivo, beleza. Você está disputando uma vaga de emprego, você tem que ser competitivo, beleza. Então, se livrar da competitividade nesse quesito não é o caminho. O caminho é você integrar ela e você saber lidar. Né? Então, o Roger, eu acho que traz um pensamento muito interessante, que vai muito, né, com essa parte humana e com essa parte existencial também. Né? Vai ter um outro psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele vai descrever a estadia dele, a estadia não, né? Mas a reclusão dele nos campos de concentração. Ele fundamentou boa parte da teoria, não toda a teoria, que ele já tinha essa teoria, mas boa parte da teoria dentro do campo de concentração. E ele vai dizer assim, colocavam a gente em filas, e chegava um cara e falava, você para a esquerda, você para a direita, você para a esquerda, você para a direita, você para a esquerda, depois você ia para outra fila, para outra seleção. Naquele momento, ele olhava para trás e ele via que a fila que ele tinha ido era a fila da vida e a fila que o outro tinha ido era a fila da morte. Sabe? Então, 10 segundos depois de ele sair de uma fila, ele sabia que tinha sobrevivido, que aquela escolha que fizeram para ele tinha sido boa. Daí ele fala assim, mas nem sempre na vida é assim. Na maioria das vezes, a gente tem que viver uns 5, 10, 2 anos e olhar para trás e falar, nossa, aquele movimento realmente foi ruim. Ou o movimento realmente foi bom. Né? Às vezes, ser mandado embora de um determinado emprego causa uma mudança tão boa na vida que no momento você não nota, você só se desespera. Meu Deus do céu, e agora? Foi a pior coisa que pode ter acontecido. Né? Depois de 10 anos você fala, puxa, olha, resolvi estudar, resolvi abrir meu negócio, né? Entende? Então, existencialmente, é difícil a gente ver qual mudança realmente é boa e qual mudança realmente é ruim. Né? Existencialmente, a gente precisa de um tempo, de uma observação,
até cientificamente mesmo. A gente precisa ponderar o fenômeno, e o fenômeno é o participante, é o observador, é o tempo, né, o ambiente. Mudar é complexo, né? Tipo, quem assistiu essa live está esperando uma resposta pontual de como mudar, vai sair um pouco frustrado, porque né, mudar tem uma série de condições. E alguém especializado do seu lado que te ajude a caminhar nessas mudanças pode fazer sim toda a diferença. Mas não que você não consiga mudar seu acompanhamento terapêutico também, mas o acompanhamento pode ser de uma grande valia. Não sei se respondi mais ou menos as perguntas, foi vários questionamentos que a gente está pagando muito, às vezes vai para vários caminhos, né, que a psique traz, mas é mais ou menos por aí que eu enxergo essa mudança social e essa dificuldade. Sim. Eliton, assim, para finalizar a minha fala, eu queria deixar assim um ponto mais concreto ao invés de abstrações, né? Eu acredito que a gente pode fazer várias reduções fenomenológicas do meu ponto de vista, ou várias análises do seu ponto de vista, várias abstrações sobre o objeto mudança que a gente está tratando aqui, mas para deixar um pouco mais, digamos que concreto para quem está nos assistindo, eu acho que eu gostaria de trazer essa palavra que você usou, totalidade, para que a gente pensasse em termos práticos o para quê e o porquê que a gente quer mudar também. Eu acredito que, de certa forma, né, as pessoas às vezes dizem assim que fulano não tem motivos para estar mal, para estar depressivo, para estar doente, para estar emocionalmente abalado. Ele é rico, ou ele é bem de vida, ou ele tem tudo, por exemplo. E do ponto de vista psicológico, realmente isso não quer dizer nada. Eu acredito, assim, muito piamente que o que nos faz adoecer psicologicamente é deixarmos de ser humanos e ser mais máquinas, mais autômatos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente repete muitas vezes, aquilo que a gente se transforma em uma totalidade, aquilo que a gente é e só é aquilo, faz com que nós adoeçamos. Ou seja, hábitos, vícios, nós humanos, temos essa tendência a se viciar, a tendência a repetir padrões, a gente tem este receio do novo, por quê? Porque nós temos o conhecimento que é diferente do animal, o animal não, ele só repete, ele é sempre assim, né? Um animal, ele nasce de um jeito e ele morre desse jeito. Nós temos esta oposição de ter este conhecimento, esta liberdade, já diria Sartre, de pensar e de fazer a nossa própria existência, ou seja, nós não podemos repetir os nossos padrões. Então, a mudança, muitas vezes, ela vem para aliviar um sofrimento. E este sofrimento psíquico, ele é derivado destas compulsões, destes hábitos, destes movimentos repetitivos, ou seja, de um ponto de vista existencial, deste modo de ser seu que já não é mais tão aceito por você mesmo, ou seja, deste modo de ser seu que você não consegue mais se livrar. Então, esta totalidade, este jeito de ser de qualquer pessoa, ele vai adoecer, né, um sujeito quando ele se tornar muito repetitivo, muito autômato, muito máquina e menos ser humano. Então, assim, todos nós temos que mudar, e mudar em sentido, assim, em vários momentos da nossa vida, nós temos que adquirir novas performances, mudar nossas ideias, nossos pensamentos, nosso guarda-roupa, nossa casa, os nossos relacionamentos, a forma de encarar a nossa vida. Então, tanto mudanças externas que a gente faz, assim, em inícios de ano, por exemplo, quanto mudanças internas de humildade, de sentimento, de inaugurar sentimentos novos, de ser, usar as mesmas coisas, os mesmos ambientes, de outras formas, ou seja, uma mudança muito mais existencial. Então, o que nos faz adoecer, né, normalmente é essa repetição de padrões de nosso próprio modo de ser, ou seja, aquilo que a gente faz demais, né? As pessoas dizem, até água, se você tomar demais, ela vai causar um problema.
a questão da dieta restrita, que hoje em dia muito se vê, né? A questão das pessoas falar, você tem que ser vegano, vegetariano, você só come isso. Então, o que nos adoece é essa dieta restrita, metaforicamente, no sentido de falar de que aquilo que a gente só faz desse jeito. Então, nós precisamos, ao longo da nossa existência, fazer essas mudanças para não adoecer. Então, eu diria para as pessoas que estão nos assistindo que, assim, independente da sua classe social, independente da sua força psíquica, né, independente de como você foi criado, se você foi colocado no mundo para fazer as coisas, ou se você foi deixado no mundo e a sua família fez por você, independente da sua existência, você precisa suspeitar dos seus próprios modos de ser, né? Vou usar essa palavra do Nietzsche, mas você precisa estar em constante movimento, em constante mudança, porque senão você vai adoecer, você vai se sentir cada vez mais superficial, cada vez mais máquina, cada vez mais fazendo as mesmas coisas. E isso vai causar sofrimento. E aí a mudança vem para aliviar esse sofrimento. Então, quando alguém chega num consultório, né, na clínica, e ela diz que ela sente ansiedade, ou ela diz que ela tem problema com relacionamento, ela diz que ela tem problema com trabalho, com preguiça, com sono, com o que quer que seja, a gente utiliza dessa máxima que eu trouxe do Carl Rogers para entender e escavar todas as possibilidades deste próprio fenômeno que a pessoa trouxe. Então, assim, a pessoa chega e diz, eu não gosto de pessoas. E aí a gente vai tentar falar muito sobre isso, né? Eu tenho um problema com a minha mãe. Então a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai fazer várias reduções fenomenológicas, falar sobre isso, porque para no fundo se perguntar por que você é do jeito que você é, né? Então, para no fundo se perguntar por que isso te incomoda. Então, assim, a partir do momento que a pessoa começa a entender quem eu sou, da frase do Carl Rogers, ou seja, aceitar quem ela realmente é, e esse aceitar é ter essa consciência, é ter essas variáveis que ela nunca pensou antes, é pensar sobre essa possibilidade, porque ela chegou onde ela chegou hoje, porque essa queixa, né, que a pessoa traz para uma terapia, não foi um mosquito que picou e a pessoa ficou depressiva. Ela é parte do problema. O problema não é um problema que veio colocado, né, nela, mas ela criou esse problema, ela é este problema, entende? Então, retirar esse problema seria retirar ela, né, da vida, e não tem como retirar ela. E aí, para metaforizar mais uma vez isso, eu queria trazer um trecho que o Nietzsche fala sobre um sábio sileno, que ele era um seguidor de Dionísio, e ele era um daqueles caras que você vai ver até em alguns retratos aí, algumas artes do Michelangelo, que ele está normalmente bêbado, sendo carregado por um burro, sábio sileno. E ele era um sábio que ele tinha, quando ele bebia, ele ficava bêbado, ele tinha grandes ideias, assim, ele achava que o mundo era assim, assado, ele tinha grandes teorias. E aí o rei Midas, que é conhecido aquele rei que tocava nas coisas e virava ouro, conhecido por esse momento dele, ele estava seguindo o sábio Sileno, para poder tirar dele algumas questões, algumas respostas. E ele encontrou no meio da floresta o sábio Sileno e perguntou qual que é o segredo para a existência, o que eu devo fazer para com que a existência seja cada vez melhor. E aí o sábio Sileno disse, olha, não tem segredo nenhum, por que você pergunta de algo que você já sabe? Não tem segredo para a existência, né? O melhor seria não ter nascido, mas já que você nasceu, agora aguente até o final, e a melhor resposta para isso seria que você deveria morrer. Ele fala assim, né? Então, assim, o segredo para a tua existência é morrer, porque você não deveria nem ter nascido, né? Em outras palavras. Mas isso quer dizer que não tem, né, uma resposta para a existência, né? A gente está aqui realmente, nós, né, temos que improvisar, temos que existir, e não tem segredo nenhum, né? A única resposta plausível que nós teríamos para a existência seria a morte, né? A única coisa que nós conseguiríamos dar o mesmo fim para todos, para todas as existências. Então, assim, né, seria melhor não ter nascido, já que nasceu, morre. É o que o sábio sileno diria, né, neste lugar.
Enfim, né? O que eu quero dizer com isso para todo mundo é que, assim, você não é uma pessoa especial ou desespecial, ou uma pessoa com baixa, né, autoestima, uma pessoa desprivilegiada ou privilegiada do ponto de vista psicológico, né? Você pode ser quem quer que seja, aparentemente, na sociedade, você vai sofrer desses mesmos desejos de mudança, dessa mesma... É, desse mesmo automatismo existencial, se você não inovar, não inaugurar novos sentimentos. E isso nunca é de uma forma somente externa. Ajuda você mudar os móveis da sua casa, ajuda você tentar colocar cronogramas, estabelecer metas nesse período de início de ano. A gente normalmente faz, eu faço também, planejamentos, metas, e a gente tenta mudar, mas isso tem que ser um processo de escavação interior, um processo de falar sobre, e isso muitas vezes a gente não faz sozinho, né? No processo psicoterapêutico é onde a gente consegue, né, com esse reflexo que é o psicoterapeuta, olhar para essas questões nossas de várias formas, porque nós sozinhos não conseguimos nos autoconhecer. Para finalizar, a gente está com uma hora de live aí. Elito, eu queria fazer uma pergunta. O que que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo mudar nesse início de ano, ou enfim, as pessoas que vão assistir para frente esse vídeo e que estão com esse e que entraram nessa nossa live aqui porque estão pensando em mudar e estão querendo saber o ponto de vista aí de um profissional, né, de um psicoterapeuta. O que que você diria para as pessoas que estão querendo mudar? Bom, eu diria, é uma pergunta difícil, né, de ser respondida, não é tão fácil, mas que toda mudança ela é possível, mas que nem toda mudança é necessária, né? Eu posso trazer, eu gosto muito de misturar-me, né, às pessoas, aos pacientes, né, trazer sempre uma vivência minha. Eu sempre falei, por exemplo, no início do ano escolar, que esse ano eu vou deixar meu caderno a coisa mais linda. Não vou rabiscar, que eu sempre rabiscava muito em caderno, né? Então, esse ano eu não vou rabiscar caderno. Esse ano vai ser cabeçalho e título de texto com uma cor de caneta, com outra. Chegava na metade do ano, estava totalmente rabiscado sempre, 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 né? Mas por quê? Porque eu me comparava muito com os outros, né? Com os alunos que deixavam tudo certinho, sempre fui muito desorganizado. Melhorei um pouco, mas sou bastante ainda hoje, não tenho medo de falar, né, dessa minha desorganização. Até um dia que um professor veio e falou, Edson, mas por que você quer mudar? Eu falei, mas todo mundo é tão bonito, caderno tão bonitinho, tão acertadinho. E ele me trouxe, na época não tinha internet, ele me trouxe um livro que tinha alguns manuscritos de Da Vinci, que era todo rabiscado também, assim, né? Uhum. Então, naquele momento, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, olha, alguém, né, do porte da Vinci fazia também algumas coisas, tudo rabiscado igual eu, e riscava com a caneta, e já escrevia aqui, escrevia às vezes, né, de ponta cabeça, isso, errava a página que era para escrever, né? Ou seja, significou que eu vou me tornar o Da Vinci? Óbvio que não, nem próximo. Mas, para mim, hoje, eu vejo que significava que eu estava me comparando com algo que não cabia a mim, entende? Então, nosso nível de comparação, às vezes, também tenta interpelar uma mudança na gente. Então, só tomem cuidado, não se cobrem tanto com essa mudança, né? Vão com calma, vejam até quando você consegue mudar sozinho, até quando você precisa de alguém para te acompanhar nessa mudança, né? Entenda que a vida é um ciclo, né? Tentar desmistificar a noção de performance para essa mudança também acho que é um caminho muito, mas muito válido, muito válido. Às vezes uma casa menor é uma mudança melhor do que uma casa maior. Isso pode ser metaforizado ou se não, pontualmente mesmo, a gente falando sobre isso. As mudanças elas precisam se dar com o tempo e com a firmeza necessária também, né? Então a gente pode ir mudando aos poucos, um passo de cada vez. Tem um filósofo que eu não vou lembrar agora o nome para citar que fala: o primeiro passo é sempre o seguinte. Então cada passo que a gente dá é uma mudança. O primeiro passo é sempre o próximo que a gente vai dar. É sempre o primeiro passo, é sempre um novo primeiro passo. Então aproveitem esse começo de ano, façam planos, coloquem tudo no papel, assim como o Danilo faz, assim como eu faço. Se colocar em porcentagem, eu sou péssimo com números, eu acho que eu cumpro uns 40% dos 100% que eu planejo, mas para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Esses 40% para mim já está de bom grado. Né? Então não se cobrem tanto e mudem com calma, aproveitem, vivenciem a mudança. Né? Percorram o caminho, entendo que vocês também são o próprio caminho, se misturem com o caminho. Né? O caminho ele é total. Você muda internamente
muda a visão do mundo inteiro, e às vezes até uma pessoa ou outra muda acompanhando a sua mudança. Isso é muito interessante. Então, a mudança não precisa ser temida, mas ela precisa ser respeitada. Respeitado o tempo da mudança. Basicamente é isso. Obrigado, Eliton. Olha, agradeço você ter percorrido este caminho comigo. É claro que este caminho ele não é só este que nós falamos, ele é muito longo, muito vasto. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso. Quero ficar com essa mensagem que você me deu mesmo, da gente não se cobrar muito pelas mudanças. Eu acredito que hoje, principalmente com o advento das redes sociais, a gente consegue ficar observando tanto a vida dos outros, é claro que nunca de uma forma tão real, mas observando e querendo, né, comparar mesmo, ser igual, né? A gente vê as pessoas que fazem isso, elas já têm tantos seguidores, ela já tem tantas possibilidades e com isso vem, enfim, várias possibilidades comerciais, capitais, né, do mundo, de negócio, de status, e a gente às vezes esquece mesmo isso, que às vezes para nossa vida seria muito melhor mudar para uma cabana do que para um terraço, né, para uma cobertura, para uma casa com piscina. Então a mudança ela não é nesse sentido realmente. Vou ficar com essa imagem. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo até aqui também que fiquem também com essa e outras imagens dessa nossa conversa para que a gente possa refletir, pensar um pouco sobre isso. Né, não temos este objetivo de fazer com que as pessoas aprendam a mudar ou que mudem a partir dessa nossa conversa, mas que fiquem com essas imagens e que façam o que quiser com elas. Eliton, novamente, né, agradeço ter percorrido mais este caminho comigo, já fizemos alguns e faremos mais ainda daqui para frente. Quem está nos assistindo, eu queria que, né, curtisse, compartilhasse, comentassem o que achou dessa nossa discussão. Acompanhe o psicólogo Eliton Macedo, tem uma página no Facebook também. Estamos iniciando aí este ano com esses caminhos também de gravar mais discussões, lives, conversas como esta nas nossas redes sociais, no YouTube. Eu tenho um canal também Psi Danilo Pedrosa no Instagram. Comentem que outros temas vocês gostariam que a gente falasse mais, que a gente vai atender essas demandas também e falar, elaborar, pensar um pouco sobre estes temas. Esta série de caminhos da psicoterapia, eu vou estar algumas vezes sozinho, algumas vezes com outros convidados, outras vezes com o Wellington também, que está percorrendo a maior parte deste caminho junto comigo, para discutir temas que possivelmente passam pela psicoterapia, ou seja, temas que eu, enquanto psicoterapeuta, vejo passando em vários processos psicoterapêuticos. Então, não é nada pessoal de alguém específico, mas que às vezes acontece pontos semelhantes em vários processos psicoterapêuticos e a gente vai aqui falar sobre, elaborar sobre, para quem está nos ouvindo, tanto sendo psicólogo ou sendo paciente ou sendo o público geral, vai se identificar com esses temas e vai pegar algumas imagens deles. Tá bom? Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui também, nos vendo também. Curtam, comentem, compartilhem e logo nós teremos mais caminhos, né, da psicoterapia para a gente discutir aqui. Eliton, novamente, agradeço muito sua participação. Obrigado você, Danilo, pelo convite. Quando precisar, estamos aí. E desejo um ótimo ano para quem está assistindo, para você também, Danilo. E vamos nessa caminhada aí. Até a próxima. Obrigado a todos que estão nos assistindo e até breve.